Você já ouviu falar que é possível que estejamos vivendo a terceira reforma protestante ou não? Você já ouviu sobre esse assunto em algum lugar? Já leu? Eu recentemente tive contato com isso, juro para você, até então nunca tinha lido nada sobre isso, e aí de repente eu comecei a me deparar com autores escrevendo de que sim, é possível que estejamos nesse momento, século XXI, vivendo uma espécie de terceira reforma protestante. Claro, todos em comum, né, todos os autores concordam que a primeira reforma protestante ela veio para acabar com um cristianismo de Estado, né, um cristianismo institucional, estatal. E esse cristianismo, né, que Lutero inaugura através da reforma protestante na Idade Média, ele acaba com a dependência das pessoas de acessar a graça ou a misericórdia de Deus, ou o próprio Deus, através de uma instituição religiosa. Então esse protestantismo de Lutero, ele inaugura um momento em que agora a gente tem acesso direto à Bíblia, nós não dependemos do clero para obter o perdão e a graça divina, a gente não precisa mais do padre, do pastor, do bispo, do papa. A igreja agora ela passa a ter uma autoridade secundária, porque a relação entre o homem e Deus ela não precisa ter intermediários. Então, a primeira reforma protestante, né, e as teses de Lutero, elas realmente vêm para acabar com essa dependência de um cristianismo estatal ou de um cristianismo institucional. E inaugura um novo momento, que seria uma espécie de um cristianismo de consumo. Então, o que o protestantismo traz com Lutero é esse cristianismo que agora passa a consumir e a produzir muito conhecimento, né? E aí brotam realmente dezenas de universidades, de escritos, livros, autores, influenciadores, pessoas do próprio movimento protestante que, de alguma forma, fazem com que esse cristianismo brote em todo o mundo ocidental, inclusive criando dezenas, centenas de vertentes, né? E aí a gente vai ter o protestantismo reformado, o carismático, o pentecostal. Então a gente tem várias, né? O arminianismo, o calvinismo. Então é interessante que a revolução, a primeira reforma protestante, nos traz isso e inaugura uma espécie de cristianismo de consumo. Esse cristianismo de consumo, segundo alguns autores, ele veio se arrastando até os dias de hoje. Então é interessante que há uma geração inteira, e a minha provavelmente ainda é dessa geração, de que nós dependemos de uma igreja para consumir religiosidade. Então, é muito comum nesse cristianismo de consumo, inaugurado na Reforma Protestante, que apesar de eu substituir o padre, a santidade da igreja, a infalibilidade do líder principal da igreja, apesar de termos substituído isso, a gente ainda continuou com uma espécie de protestantismo catolizado. Então, a gente ainda depende da resposta, da opinião dos nossos gurus, dos nossos líderes espirituais. Ainda nesse cristianismo de consumo é muito comum eu ter que perguntar para o meu pastor, para o meu bispo, para o meu padre, por exemplo, qual é a opinião dele, se isso é ou não pecado, se isso é ou não errado. Então, é uma espécie de protestantismo catolizado ainda. Só que agora vem uma terceira onda, uma terceira reforma protestante que alguns autores têm falado sobre isso, que é esse novo momento do cristianismo relacional. E aí, assim, tem alguns autores como Donald Miller, por exemplo, como Carter Lindbergh, que é inclusive um autor luterano. Tem um muito famoso, que é aquele que fala sobre os conceitos de revoluções no cristianismo a cada 500 anos, né, que é o Philip Steickel, se não me engano. E esse conceito de a cada 500 anos uma revolução cristã, ela é bem difundida no meio, né, protestante, por exemplo. Então esses autores falam um pouco dessas reformas ou revoluções protestantes. E aí nessa terceira onda, ou nesse terceiro cristianismo ou reforma protestante, a gente está falando de uma igreja completamente relacional, que sai da ideia anterior de uma igreja plateia para uma igreja pessoal. O palco é substituído pelas cadeiras, o auditório são substituídos agora por rodas, né, por grupos de conversas, de bate-papo, de debates. E aí essa nova igreja relacional seria essa espécie de nova onda ou nova reforma protestante, por exemplo. A gente está falando aqui de discipulado profundo, com
com a ideia de que a formação é o centro e não a atração. Então eu não estou aqui para fazer eventos ou atrair pessoas como se fosse para dentro de uma rede, para dentro de um aquário onde eu possa pescar. Na verdade, eu estou agora preocupado em formar apenas pescadores, né? Pescadores de homens, e a ideia de atração, de isca, isso já não funcionaria mais nessa nova fase do cristianismo, nessa nova reforma protestante. A gente está falando agora de micro-redes, micro-comunidades, a ideia de redes de relacionamento, redes de mentoria. É um cristianismo muito mais pessoal, muito menos show ou muito menos institucional, que é exatamente o que seria o cristianismo anterior ao nosso, né, que é esse de consumo. É um cristianismo mais focado em acolhimento como teologia. Então estamos falando aqui de abraçar, de que todos são bem-vindos, de que os diferentes agora se sentem iguais, mesmo em um ambiente completamente singular e ao mesmo tempo plural. A gente está falando aqui de uma revolução que fala da fé no cotidiano, na ideia do dia a dia. A Bíblia, sim, tem conhecimentos e tem coisas úteis para a nossa vida pessoal. A gente está falando da palavra pragmatismo, então eu tiro aquela ideia da Bíblia distante, que fala apenas da salvação eterna, de um mundo utópico, e a gente está falando agora de uma Bíblia que pode ser aplicada no meu trabalho, no meu dia a dia, nos conceitos pessoais que eu tenho. E, ademais de tudo isso, a gente está falando de uma espécie de deixar de lado tradições e dogmas que não façam parte daquilo que é possível ou daquilo que é viável ao mundo do hoje, do agora. Então, se no mundo anterior, se no cristianismo de consumo anterior, ainda havia uma espécie de respeito pelas tradições institucionais, agora esse respeito vem cada vez caindo por terra. Essas novas gerações simplesmente não se interessam pelas tradições, eles se interessam pelo pragmatismo, pelo cristianismo vivo, por aquilo que funciona. Inclusive na tecnologia, a gente fala que nessa nova onda, né, nesse cristianismo relacional, a tecnologia ela existe como um meio, não como um fim. Ela serve não como um espetáculo para que influenciadores possam dar o seu show, mas ela serve como conexão para que mais pessoas possam vir para essa igreja mais pessoal, esse discipulado mais profundo. Então tudo, inclusive a tecnologia, é utilizado para isso. E aí eu termino esse vídeo realmente entendendo nas leituras que eu fiz de que se há uma coisa característica nessa nova reforma protestante é de que a palavra identidade é o grande cerne. Dos 3 autores que eu citei para você, os 3 falam muito da ideia de identidade. Sem identidade, a missão vira ativismo. E aí, com a identidade, a missão vira consequência. Então, a partir do momento que eu entendo o que é a identidade, o que eu sou, o que eu acredito, o que eu sigo, automaticamente as coisas começam a acontecer e ser um missionário passa a ser consequência daquilo que eu escolhi ser primeiro. Então, antes de motivar alguém a ser um missionário, eu motivo alguém a buscar a sua própria identidade. E ser missionário é só uma das coisas, um dos aspectos daquilo que dita ou que define exatamente o que eu sou, a minha identidade. Então, é interessante notar que agora os eventos dessa nova reforma protestante, eles não podem ser para promover uma ordem missionária, eles servem para celebrar os resultados de uma vida missionária que uma igreja já tem. Então, de eventos vazios, né, e eles abandonam esses eventos vazios que serviam para tentar atrair e promover, para agora novos eventos, novamente cheios, só que agora cheios para celebrar resultados que eles estão colhendo na prática. Por quê? Porque descobriram a identidade. Então, a partir do momento que agora eles encontram acolhimento, eles entendem no que eles creem, eles passam a ter uma identidade e a partir da identidade eles passam a viver esse evangelho na prática, de forma pragmática, real e que faz sentido. Então, é estranho, mas faz sentido para mim essas leituras, porque agora eu entendo que sem identidade, sem vínculos, sem relacionamento, sem comunidade, as coisas parecem que perdem o sentido. Então, por exemplo, clube sem relacionamento, ou sem vínculos, ou sem identidade, é só um clube. Pequeno grupo são apenas ilhas.
Né? Ministérios são apenas trabalhos que você faz com um grupo, mas sem uma conexão ou sem um propósito geral. É apenas um ministério isolado. Tudo não passa de uma grande ilha, porque sem relacionamento, sem identidade, a gente nem sequer sabe por que está fazendo. Então viramos ilhas e praticamente vivemos isolados dentro de bolhas. Sem vida relacional, a igreja vira prédio e apenas entretenimento. Show. Eu sei que alguns dependem disso para ter vida espiritual, mas se eu estou falando para alguém aqui nesse vídeo que quer um pouco mais do que isso para a sua vida cristã, né, que é realmente ter um encontro verdadeiro com Jesus e ter realmente uma experiência profunda com Ele, eu te convido a ler um pouco mais sobre isso. O cristianismo de consumo acabou. Agora a ideia é o cristianismo relacional, baseado na busca incessante e desesperada por uma identidade. Esta nova geração está em busca disso. A minha geração que ficou para trás, ela precisa entender isso para continuar tendo ainda um cristianismo relevante. Senão, a gente vai continuar indo visitar os prédios todos os finais de semana para assistir cultos, sairmos dali da mesma forma que sempre entramos e nada vai mudar na nossa vida. É isso aí. Foi só uma reflexão, alguns aforismos e pensamentos e reflexões sobre esse assunto, mas eu espero que tenha feito sentido para você nesse dia. Valeu!